Vamos lá? Fale comigo. O que você veio começar hoje? Fala com o teu irmão do lado aí. Eu já estampei na minha camisa aqui também, para poder você ficar no peito mesmo essa declaração. O que você veio começar hoje? Não é veio fazer, não. Você veio começar. Eu olho esse texto, querido, de Salmos capítulo 90, no versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Salmo capítulo 90, no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É interessante que em Gênesis 1:3, quando a criação de fato aconteceu, diz assim: disse Deus, o quê? Haja luz e raiar, houve luz. Querido, esses textos é apenas para a gente poder pontuar esse entendimento que eu quero continuar, eu quero conversar, eu quero partilhar com vocês hoje, que está muito conectado a essas TEDs que tivemos aqui, essas mensagens, essas palavras, práticas ligadas ao ministério diário, que eu entendo que muitas ovelhas do Projeto Vida Local estão aqui, e também, em geral, pessoas ligadas à cobertura vieram aqui, e eu entendo que isso nos dá uma linguagem para entender esse tempo que a gente está vivendo, essa atualização para compreender o que Deus está fazendo. Agora, olhe bem, acreditar que é sempre dia 1. Eu ouvi essa frase de um escritor, na verdade ele não escreve o livro, mas é uma chamada Cartas de Bezos. Eles compilam, cartas que ele escreve durante um tempo na sua administração da Amazon, e ele começa então a falar sobre isso. Você precisa acreditar que é sempre dia 1. Sempre dia 1. Você começa o teu dia dizendo: eu tenho hoje uma chance, eu tenho uma oportunidade. Então essa frase, ela me faz agir de uma maneira mais objetiva. Essa frase, ela me faz viver minha vida ao máximo. Essa frase me faz viver o presente no presente. Deus está aqui inteiro, de poder assimilar as coisas ao meu redor, dependente se eu estou com a multidão ou com a única pessoa. Agora, se eu disser a você, como quem já está aqui desde ontem, ou não aqui, mas ouvindo desde ontem eu falar sobre isso, se eu disser para você que hoje, nós estamos até a viração desse dia de hoje, são 2 dias de comemoração, entrando o ano novo, e realmente é o aniversário da terra a partir de Gênesis 1:3. Aqui, para ficar um pouco claro, eu falava um pouquinho sobre isso ontem, mas vamos entrar no assunto, é que quando você lê Gênesis 1:1, quando você lê Gênesis 1:2, você está falando ali, a palavra de Deus está falando ali sobre a criação da terra. Só que essa terra, ela tornou-se sem forma e vazia. E há 5.782 anos atrás, exatos, Deus começa a criação dele. Onde Deus pega essa terra sem forma e vazia, e ele começou um processo aqui nessa terra de uma restauração. E tudo começa no versículo 3, disse Deus, haja luz. Até ali Deus não tinha criado, não tinha falado nada. Até ali Deus apenas estava trazendo... O Gênesis está trazendo apenas um relatório de como a terra estava, de como a condição, como as coisas estavam. Então era o inventário da terra. Gênesis 1 e 2 é chamado o inventário da terra, a condição que estava. Então ali começa a criação. Agora é muito tremendo perceber que hoje, 1º de Tisri, é 7 de setembro. E a gente entender que esse calendário se converge em um dia muito importante para a nossa nação. E dizer para você que hoje a terra está reiniciando. E se a terra está reiniciando, a minha pergunta é: o que você veio começar aqui hoje? Porque não é possível a gente olhar esse dia de hoje e pensar que Deus nos deu uma conferência pela manhã e pensar que não existe uma conexão espiritual onde você tem uma oportunidade, de fato, de verdade, de dizer: Deus, me dê o poder criativo do primeiro dia. Porque a minha pergunta é: se Deus lhe der o poder criativo para você criar o que você precisa para os próximos 7 dias, o que você vai começar a fazer hoje aqui neste lugar? Quem já está entendendo? Quem está recebendo? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então meu tema hoje é esse. Eu quero falar sobre atualização. Eu quero falar sobre algumas partes que são muito importantes, porque envolve decisão
envolve a sua vida, envolve o seu ministério. Então o que você faria? Pois todas as vezes que você inicia o dia 1, esse momento é o momento que Deus te dá a oportunidade de recomeçar algo na sua vida. A maioria de nós já sabe um texto que eu gosto muito, por sinal, na versão A Mensagem, quando eu li aqui numa ministração, o Salmo 51, versículo 10, que diz assim: Deus faz um novo começo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova Gênesis. Qual que é essa versão? A Mensagem. Então, na versão A Mensagem, esse texto salta nos meus olhos e me deu um projeto há tempos atrás. Quando descubro que quando o salmista está dizendo, cria em mim um coração limpo, cria em mim um novo coração, ele está usando o cria, a palavra hebraica, o bará, ele está usando a mesma palavra do Gênesis, ele está usando a mesma palavra que Deus utiliza para 7 dias de criação. Então ali está dizendo que ele está dizendo, Deus, então cria em mim. Aí vem a versão A Mensagem, consegue discernir numa clareza que parabéns para quem entendeu isso. Deus faz um novo começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Então eu não posso deixar de trazer esse texto hoje, porque hoje é o primeiro dia do Gênesis, é o primeiro dia da terra, é a reiniciação de tudo. E a minha oração é que Deus dedique uma semana para que tudo aquilo que está caótico, assim como a terra estava no caos, e Deus em 6 dias, e no 7º ele descansou, ele organizou o caos da terra. Eu quero profetizar, querido, nesse hoje, dia 7, dia 1º de Tisri, declarar em nome de Jesus, o Senhor movendo por 7 dias, em todos os níveis de caos da tua casa, da tua vida, da tua família, que Deus possa dedicar a cada um de nós a recriar, a transformar, a mudar, a recomeçar, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, bem forte em nome de Jesus. Deus tem falado comigo que está reativando ministérios. Deus tem falado muito isso comigo, em linguagens diferentes. Às vezes eu estou pregando no lugar e Deus fala assim, avisa para eles que eu estou acendendo o fogo dos altares que estão apagados há muito tempo. Às vezes eu estou pregando num lugar e Deus fala, avisa que eu estou revitalizando, movendo sobre essa igreja. Mas de alguma forma, Deus tem falado comigo que Ele está reativando ministérios que estavam paralisados, revitalizando, atualizando. Eu entendo que hoje é um dia importante para falar disso. Hoje é um dia de despertamento a esse respeito. Ao mesmo tempo que sei que essa profecia, ela atinge tua vida financeira, a tua vida emocional, a sua vida, a sua casa. Mas entenda que o ministério é a base da sua prosperidade. Então aqui você descobre que esse portal de oportunidades ressignificar algumas coisas. Eu quero falar hoje sobre algumas áreas bem definidas e algumas que vão estar embutidas nessa palavra. Atualização, revitalização, profundidade e criatividade. Eu quero falar sobre esses 4 níveis que trará para nós uma base dessa conversa que eu quero falar com vocês sobre o que você veio começar hoje. Atualização, revitalização, profundidade e criatividade. Nós vamos encontrar permeado nesses 4 ambientes inovação e inspiração. Fale comigo, inovação e inspiração. Então essas 6 áreas, 4 delas diretas e as 2 elas vão estar permeando, a minha conversa com vocês, aonde cada nível desse representa um passo, uma decisão que você como líder precisa tomar e que confesso a você que eu me empolguei quando vi o primeiro dia, o momento da reiniciação da terra, e a gente está reunido aqui nesse lugar. Então o primeiro nível que eu quero falar com você é sobre atualização. É comum, às vezes você está trabalhando, concentrado, às vezes usando o seu equipamento, e às vezes o seu equipamento pedir para você fazer uma atualização. Eu tenho uma mensagem que eu faço a introdução baseado nesse padrão aqui, chama Atualize-se. Não sei se no YouTube, em algum lugar você pode achar. Ela é mais completa sobre o tema atualização. Então eu digo o seguinte, que às vezes você passa tempo, já aconteceu comigo, sem ligar a TV,
TV a cabo, de repente está lá, atualiza, né? Você tem que atualizar, tem que fazer uma atualização, porque se você não faz, trava. Eu tenho uma Bíblia online que é a mesma coisa. Eu quero ler a Bíblia, eu fico com raiva, eu pego de papel mesmo, porque ela quer atualizar, ela está precisando de atualização, falar, a minha já está aqui do lado, no papel mesmo, atualizada, mas não tem jeito. Às vezes eu aperto cancela, e vou deixando para outro dia, porque na hora eu não tenho tempo para isso. Não tem tempo. Ainda bem que tem uns sistemas que atualizam enquanto você dorme. Não é? Tu está dormindo, tu acorda, seu iPad está atualizado. Ou então ele fala assim, sabe por que não atualizou? Porque você não ligou ele na tomada. O negócio parece até que tem vida, tem um demônio o negócio aqui, não é possível, né? Porque o que tem a ver com a tua vida, se ligou, não ligou, né? Ele sabe de tudo. Aí chega de manhã e não atualizei, por quê? Porque você esqueceu de colocar na tomada, então ele não atualizou. Aí você começa a trazer isso para a vida, você fala, meu Deus, por que eu não estou atualizando? Porque não ligou na tomada, né? Porque você não está antenado, né? Você não está... E às vezes a gente faz a mesma coisa com a vida, a gente cancela. Vamos lá, vai ter o discipulado. Eu tenho que dar uma geral na minha casa hoje. É o único dia que eu tenho, cancela. Vamos lá, não tem jeito, eu estou com um monte de coisa aqui, cancela. Só que o problema é que você é um líder. O problema é que você é um pastor. O problema é que você é alguém que todo o tempo está falando. E você não tem o luxo de cancelar a atualização. Porque se você cancelar, vai chegar uma hora que vai travar. Aí o pastor chega para você assim, vamos lá, não tem jeito. Então entrega a liderança que você tem para outra pessoa mais atualizada que você. É melhor, Porque você dá muito trabalho para o teu líder quando você faz isso. Você está travado, a turma está aqui rompendo e você está travado. Você imagina se um músico que toca aqui parar de estudar. Daqui a pouquinho já não entra na escala. Sutilmente, daqui a pouquinho já dançou. Por quê? Porque não tem jeito. Todo mundo está estudando, todo mundo está correndo, todo mundo está se atualizando, todo mundo está se preparando. O mundo tem uma exigência maior. Eu dizia domingo aqui agora, e falei com clareza isso, que a minha oração é que nossos filhos sejam preparados para que eles entrem nesse universo mundial para pregar o Evangelho. Porém, no meu tempo, eu tive dificuldade com idiomas, porque eu não tive a oportunidade que os meus filhos tiveram. Agora, hoje o menino falar inglês é a coisa mais mínima. Se não falar, é analfabeto. Agora, o certo é falar 3 idiomas. Não fique essa cara olhando para mim, não. Não, porque achou que falou inglês já está bom, né? Não está bom de jeito nenhum. Eles precisam muito mais que isso, porque eles estão vivendo uma exigência muito maior no futuro. Então assim, a gente começa a perceber que às vezes a gente não está preparado para o que há de vir. A questão é que a gente começa a apertar ali, cancela. Aí fica lento, os recursos diminuem, ele já não atualiza mais o que está acontecendo, as notícias não chegam. E quando você precisa, está correndo, eu estou querendo uma palavra, travou, e agora? Aí você tem que pegar e fazer umas mandingas aqui, reiniciar, dá um pau nele, pega a bateria, não tem mais bateria para arrancar, não tem jeito. Antigamente a gente arrancava a bateria, né? Você ia lá arrancar a bateria e falar, morreu, e agora? Quero ver o que vai acontecer. Aí colocar, vamos ver o que vai acontecer agora. Aí você pensa que a sua vida é desse jeito também, arranca a bateria, vai, reinicia, aperta 2 botões, dá um jeito. Querido, é melhor atualizar. Toda vez que aparecer uma atualização, para tudo na sua vida e vai lá ouvir o que Deus tem a dizer para você. Para não ficar depois reclamando que o meu ministério não está indo. Não está indo. Porque tem gente que vai no Google, acha que copiar e colar vai resolver o ministério. Um amigo meu fala isso. Ele fala, Joel, o pessoal pensa, eu já falei aqui, né? Pensa que pintou de preto, chamou de church e começou, abriu igreja. Ele pensa que é isso aí, acho que é só isso, né? Só que não sabe absolutamente de nada o que vai fazer com as pessoas. Não sabe o caminho, não sabe o que está acontecendo, não sabe qual a última nuvem, qual foi a última chuva que caiu, o que está acontecendo. Então, quando se fala desse tema, para mim, é um tema muito relevante, porque está se falando sobre mudanças, sobre você se adaptar a coisas novas, etc, etc. Agora é interessante, deixa eu falar uma coisa com você. Abra comigo em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 1. Eu quero falar uma coisa para você em relação a esse versículo aqui. Êxodo capítulo 32, no versículo 1, diz assim:
Mas vendo o povo que Moisés tardava, o povo viu que Moisés o quê? Tardava em descer do monte. Acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante. Então veja bem, Moisés está atrasado, é isso ou não que estão dizendo? E eles querem deuses que faz o quê? Que os adiante. Então quer dizer, você está vendo aqui um ao contrário. Mas peraí, Moisés tinha que estar adiante os deuses atrasados. Ok. Então eles estão aqui, levanta-nos, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque eles querem o futuro. Pois quanto a este Moisés é o líder dele, tá, gente? Então não liga quando eles tratar você também assim não, que até Moisés... Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, é esse aí. É o que tirou você do Egito, é o que te libertou, é esse aí. Não sabemos o que lhe terá o quê? Sucedido. Olha a conversa dele, gente. Olha a conversa do povo. Olha a conversa da equipe que está embaixo esperando o líder dele descer. Deixa eu ler uma frase para você, para tu poder depois comentar. Cuidado com a tentação de estar presente no meio do povo e ausente no meio da nuvem. Vou repetir, porque aqui vai dar para a gente entrar um pouco nesse tema que é o meu primeiro aqui, atualização. Cuidado com a tentação de estar presente no meio do povo e ausente no meio da nuvem. Porque, querido, aqui mostra um padrão. Esse texto aqui é um padrão, não é exagero. É um padrão de multidão que querem ver, querem saber, querem ver o seu líder. Eles querem estar olhando, ele tem que estar ali, presente, visível para eles. Só que Moisés, ele estava ausente para o povo, mas ele estava presente para Deus. E ele precisou fazer essa escolha. Ele precisou entender qual era mais importante no momento. Ser alguém que está junto do povo, ali sendo visto, sendo ovacionado, sendo reconhecido, com 1 milhão de curtidas, ou alguém que estaria ali na nuvem, onde o povo está dizendo, nosso líder está tão atrasado, que a gente vai levantar um Deus que nos adiante. O texto está claro, irmãos. Um Deus que nos põe à frente do tempo. Perdão por aqueles que já conhecem o conceito que eu já ensinei aqui em outros discipulados. Mas por que eles fazem isso? Porque o Egito tinha 10 principados. Todos foram derrubados a partir das 10 pragas. O principal deles, chamado Boiapes, era um bezerro, baseado num boi, que era considerado o Deus da modernidade. O Egito era uma potência mundial. Então, quando eles são libertos do Egito, eles resgatam um deles. E está dizendo, aquele ali é o Deus da modernidade. Então, a gente precisa de um Deus que põe a gente na frente do nosso tempo. Porque enquanto o nosso líder está atrasado, a gente está aqui penando. Só que eles confundiram, querido, modernidade com atualização. Porque o Egito dá a eles modernidade, mas a nuvem dá a Moisés atualização. Eles confundiram. Cuidado para você não confundir as coisas, querido. Porque você pode colocar coisas de ouro, você pode colocar coisas visíveis, você pode colocar coisas aparentes, você pode demonstrar algo que porque o povo quer ver. Apóstolo, o pessoal gosta de ver as coisas, tem que falar o que está fazendo, tem que fazer. Ok, os relatórios são bem-vindos em alguns momentos. Porém, entenda uma coisa. Eles confundiram dois níveis, duas regências que são diferentes. De fato, o Boiapes, de fato, o bezerro de ouro, de fato, apresenta um Egito moderno. Eu não vou entrar no mérito, mas quem aqui estudou sabe disso. As descobertas no Egito, elas são tão absurdas, que até hoje arquitetos e engenheiros vão lá saber como construir aquelas pirâmides. E fora outras coisas que são descobertas naquela época. Então perceba uma coisa, eles queriam estar na modernidade, só que Moisés estava se atualizando na nuvem. Deus, querido, Ele quer mostrar para você, para que você tenha muito cuidado com a tentação de às vezes aparecer muito mais para o povo, mas aparecer muito menos para Deus. Porque se você tiver a sua atualização com Deus, quando você aparecer para o povo,
Você não precisa aparecer muitas vezes não. Mas quando você chegar, as coisas vão definir. As coisas vão acontecer. Quando você chegar, em uma hora de reunião, você resolve coisas que 10 dias não resolveria. Porque a bênção de Deus vai estar sobre você. A mente de Deus, de Cristo, vai estar sobre você. A mente decisiva, incisa, que você vai liberar a palavra intencional, clara, objetiva. Vai dizer, uau, meu Deus, como pode? Em tão pouco tempo a gente resolveu aqui 10 problemas. Porque você estava na nuvem. Quando o povo estava achando alguém que pudesse aparecer, você estava aparecendo para Ele, para Deus, buscando. Quem está entendendo? Está entendendo ou não está? Celebra aí em nome de Jesus. Celebra aí em nome de Jesus. Para mim o mundo está reiniciando hoje. Então a gente tem chances hoje de mudar coisas na nossa vida. Eu acho que você já entendeu. Você não quer ninguém perto de você que não esteja disposto a crescer contigo. Isso eu já sei. A não ser que você esteja discipulando ele. A não ser que você esteja consolidando essa pessoa. Mas você não quer andar com uma equipe que não está disposta a crescer com você. Fala amém aí. Não é verdade? Eu pelo menos não. Eu não quero. Eu preciso ter gente que me desafia, que me empurra, que me mova, que está comigo, crescente e se atualizando. Eu tenho uma metáfora, na verdade, bíblica. Apenas vou jogar essa semente em menos de um minuto. Que é aquela história de Sansão. Inclusive está na minha mensagem, atualizes. Quando Sansão, ele com uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus. Mas o texto é tão lindo, que Sansão, quando terminou aquela mortandade toda, aquela guerra toda de um homem contra 1000, ele pega a queixada de jumento e joga longe. Ai, se eu tivesse matado 1000 pessoas com a queixada de jumento. Eu fazia um quadro e colocava aqui nessa igreja. Eu fazia um curso na internet. Eu ia colocar assim, essa queixada aqui matou 1000. Quer aprender como matar? Venha. Meu Deus do céu, não é? Saiba mais embaixo, Porque, gente, é um negócio único na história. Com uma ferramenta, uma queixada de jumento, a mandíbula de um animal que estava morto ali, ele pega o que está mais próximo dele, ele não tinha hora, não teve tempo para pegar uma espada, não teve tempo para pegar outra coisa, ele pegou o que tinha à mão, e com o que ele tinha à mão, ele matou 1000. Aí alguém pega e diz assim, a queixada de jumento é a chave, é isso mesmo? É a unção que estava nele que é a chave. Ele pegou o que estava perto dele, e por isso quando acabou ele jogou longe. Porque senão ia virar objeto de idolatria, lógico. Ia ter guerreiro fazendo curso com a queixada dele. Ia ter gente matando jumento para poder tirar a queixada para fazer arma. Só que hoje já tem arma laser, tem gente usando queixada de jumento até hoje. Tem gente que está achando aqui, mas está na Bíblia, apóstolo, queixada de jumento funciona. Irmão, tem coisas que está na Bíblia, mas faça a leitura, atualiza. Porque Deus te deu ali a base, o princípio, mas você traz a atualização. Pode dizer amém aí, em nome de Jesus. Se você está se atualizando, você espera que as pessoas ao seu redor também façam o mesmo. Você, inclusive, alguns líderes pagaram um preço para trazer sua equipe aqui. Parabéns para vocês. Já fiz isso muitas vezes. Quando posso, ainda faço. Aliás, quando posso, quando vejo uma direção de Deus, faço. Eu me lembro uma vez que nós levamos mais de 20 para Bogotá. E não é detalhe, não é só levar, nós pagamos as passagens de avião, pagamos hotel. Ele diz, apóstolo, faltava sobrando mesmo, estava devendo, irmão, mas eu fiquei devendo mais um pouco. Porque Deus falou comigo, leva, não foi barato. Mas quando esse pessoal voltou para casa, eu tenho colhido fruto até hoje. Porque quando eles viram um ginásio, um estádio cheio, eles falaram, meu Deus, então é possível a gente sonhar. Então existem coisas que o líder tem que entender. E se você não colocar como prioridade, as pessoas à sua volta, elas não serão estimuladas. Mas também é claro que a equipe também tem que entender. Que muitas vezes nós ministramos, nós investimos em vocês, investimos nos discípulos, mas eles não respondem à altura do que nós colocamos a responsabilidade em você. Então entenda uma coisa, você precisa de pão fresco para combater as novas estratégias do inferno. Fale comigo, eu preciso de pão fresco para combater as novas estratégias do inferno. Então a sua força tem que se atualizar.
Seu ministério tem que se atualizar. Até o mundo espiritual, gente. O mundo espiritual se movimenta. Existem conhecimentos da guerra espiritual que eu adquiri há 20 anos atrás, que eles se aperfeiçoaram no decorrer do tempo. E ali você começa a perceber resultados bem mais intensos quando você sabe usar as chaves de maneira mais correta. É claro que os atos proféticos nunca vão passar de ser atualizados, nunca vão sair da moda, digamos assim, nunca vai sair da atualização. É claro que o discernimento do que está a palavra, porém, você precisa compreender que você tem que ter pão fresco, porque o inferno está se modelando, está se movimentando. Ah, irmãos, eu não preciso nem falar tanto, você percebe o ataque contra os adolescentes, contra os jovens. Na nossa juventude não era do mesmo jeito que é hoje. Nossos filhos hoje, eles têm outro nível de ataque que você não viveu. Então a gente precisa ter resposta a esse tempo. A sua estratégia de guerra, ela é sustentável? Essa é uma pergunta. Aquilo que você utiliza na guerra espiritual é sustentável? Quanto mais você está na nuvem, quanto mais você está na presença, quanto mais você está com Moisés, que passa 40 dias e o povo diz assim: o nosso líder está atrasado, vamos levantar um Deus que nos põe à frente do nosso tempo, que seja um Deus mais moderno. E eles não entendiam que na verdade Moisés estava se atualizando com Deus, estava ouvindo o que Deus tinha para o futuro daquele povo inteiro. Então, querido, não seja tentado a ficar no meio do povo e às vezes distante da nuvem. Deus está te chamando para um tempo de intimidade, sempre. É ali que você se atualiza. Você pode ler livros, você pode ir em congressos, sim, deve. Você pode se mover em outros níveis. Mas se você não é um homem, se você não é uma mulher que ora, que busca o Senhor, você não vai saber o que pregar no próximo domingo. Você simplesmente vai pregar o que todo mundo está pregando. Você vai ficar lendo e pregando aquilo que alguém escreveu. Mas Deus tem uma mensagem para a sua igreja. Deus tem uma mensagem para o seu povo. Deus tem uma palavra transformadora. Você pode até ouvir uma mensagem, ser tocado e dentro dela preparar algo novo. Mas eu quero te dizer, não é questão de ineditismo. Ah, não, eu quero ser inédito na minha igreja. Não é essa vaidade, eu não tenho essa vaidade. Mas eu preciso subir aqui e saber o que Deus tem para o meu povo. Eu só vou saber se eu estiver dentro da nuvem. Eu só vou saber se eu estiver buscando essa presença de Deus. Então está aí, pode glorificar, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma aleluia em nome de Jesus. A segunda palavra que eu quero compartilhar com vocês é revitalização. Eu estava numa conferência de 3 dias, agora menos de um mês. Aliás, depois de mais de um ano sem lugar nenhum físico, assim, presencial, tivemos a nossa conferência do Global Kingdom. Reúne-se em média 100 a 150 pastores, me lembro quantos tinham. Todos eles são pastores de igrejas de mais de 5 mil membros. Então você faz a conta quanta gente que estava ali. Então tem uns que tem 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, eu fico lá pequenininho no meio deles. A grande questão é que eu fico muito interessado em saber o que eles vão falar. Porque não existe um preletor especial, existe uma conversa de mesa, onde a gente cresce ali para tentar entender o que está acontecendo no mundo e principalmente no nosso mundo, na nossa realidade. Eu quero dizer para você uma coisa muito fantástica, que a palavra principal utilizada em 3 dias foi revitalização. Então guarde isso. Eu estou falando de pessoas que estão ligadas, buscando, não é porque eles são pastores de igrejas maiores que têm mais poder, não. É porque eles têm um nível de pressão maior do que outros. E isso dá a eles um nível de busca, de resposta maior. Não existe nenhuma vaidade nisso. O fato é que a palavra revitalização foi uma palavra usada muitas vezes lá. Isso me deu um start, isso me trouxe uma curiosidade a esse respeito. Por isso a segunda palavra, ela é muito importante você prestar atenção nesse permeado que eu quero trazer aqui para você. Em Provérbios 23, 7 diz assim, a parte A: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só a parte A. Existem princípios que a gente chama princípios da mentalidade inovadora. Parece um pouco secular o tema, mas acredite, não é. É um tema que ele vai encaixar muito bem e que também encaixa no mundo secular.
na sua empresa, porque aqui a gente tem um público bem eclético. Mas o fato é que esse princípio dessa mentalidade inovadora, ele é baseado nesse texto, que tudo que é criado começa com um pensamento. Eu liberei essa frase no Touch, que estava aqui, alguns vieram aqui para o nosso treinamento dos músicos, do altar aqui, e também em algum outro momento, mas eu estou hoje consolidando ela por inteiro, porque eu tenho ainda escrito sobre esse assunto já tem alguns dias. Tudo que é criado começa com um pensamento. Vamos falar? Tudo que é criado começa com um pensamento. Então, qual é a base desse entendimento quando eu falo de revitalização? Existe uma missão para os próximos 10 anos, onde nós pactuamos ali, pastores estavam nessa conferência, da revitalização da igreja brasileira. Existem igrejas que elas estão definhando, quase morrendo. Algumas que há anos elas não param e não crescem nada, elas só conseguem suportar. Outras que muito pequeno, muito pouco estão crescendo, e outras que estão dando um voo altíssimo. As porcentagens nos assustam quando se fala em torno de 30% das que estão morrendo. Coisas que na Europa, lugares que eram lugares de adoração, igrejas que Spurgeon pregou, que hoje são lugares que são pubs, são lugares públicos, e ainda com aquele formato de igreja. E com os garçonetes quase nuas, elas se vestem como se fosse uma freira, alguma coisa, para fazer uma afronta a esses lugares. Então o que significa isso? Que o Brasil, ele começa em um momento muito eclético, onde Deus está fazendo, eu creio, mas muitas igrejas não estão se atualizando mesmo. Elas não se revitalizaram mesmo. Elas estão sucumbindo mesmo. E nós temos uma missão, porque muitas delas históricas é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui hoje. Quem está me entendendo? Foi aonde nós fomos gerados, onde nós fomos levantados. Então quando se fala de revitalização, é interessante porque o que chamamos de cultura de uma igreja é a maneira de pensar da maioria das pessoas que a lidera. Então preste atenção. A gente chama de cultura da igreja. Então uma igreja tem a sua cultura, uma denominação tem uma cultura, uma igreja local tem uma cultura. E não adianta, é a maneira do pensamento, é a mentalidade do seu líder, da sua equipe, dos seus voluntários, dos seus líderes de célula, enfim, assim por diante. Então não tem como eu reclamar de mim mesmo. É como eu chegar na minha casa, que tem o meu cheiro, tem o meu jeito, tem a minha maneira de pensar, e eu achar que está tudo errado. Eu tenho que mexer na minha maneira de pensar. O que está acontecendo é que se discute tanto ao redor da mesa sobre esse assunto, mas aqueles que são os primeiros a ter que mudar não mudam, que são os líderes principais. E às vezes se torna um simpósio, se torna um debate, se torna uma conversa, é tudo muito lúdico, muito bonito, muito poético, muito filosófico, muito ideológico, mas no final das contas, gente, as crianças, os jovens, os adolescentes estão se desviando, ninguém está continuando. Algumas delas, cada vez que morre alguém, vai diminuindo o número de membros e não entra mais ninguém novo. Mas também não é só essa realidade que me preocupa, também as igrejas neotestamentárias, igrejas neopentecostais, igrejas começadas nos últimos 20 anos, que teve um impacto muito grande no início. Algumas delas que influenciaram o bairro, influenciaram a cidade, chegaram até ser conhecida no Brasil, música, tantas coisas. Você entra lá hoje e você fala, meu Deus, que decepção. Porque elas não têm mais força, não têm mais influência, não conseguem mais caminhar. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou preparando você para entender o que eu tenho a dizer para você. Quem está me entendendo, diga amém em nome de Jesus. Porque não se trata só de algo longe da gente, se trata de algo de dentro. Aqui dentro mesmo, pessoas que estão nessa condição. Porque não estão conseguindo se reinventar, se atualizar, não estão conseguindo achar e vão tentando pela modernidade, não vão pelo caminho da modernidade, vão fazer investimento, fazer não sei o quê, vamos comprar, vamos pegar os jovens, vamos colocar os jovens para cantar, vamos fazer não sei o quê, não resolve, porque a cultura da igreja tem a ver com a mentalidade dos seus primeiros líderes, daqueles que estão como cabeça. A cultura da igreja, do culto, da linguagem, de todas as ações, de ministérios, que passa pela cosmovisão dessa liderança. Então existe uma saída. Fala para o teu irmão assim, tem uma saída.
Então, se eu vejo isso, o que eu tenho que fazer? Não é o que dizemos, mas é o que pensamos que importa. Chama-se mentalidade. Por isso a gente tem que preocupar com essa inovação, mas a inovação da onde? Da mente. Está mais do que claro. A gente sabe muito bem como funciona isso quando o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12, 1-2, conhecidíssimo, mas não dispensa a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então esse texto, ele traz para a gente um entendimento, ele traz para a gente um conhecimento a mais. Essa semana eu precisei, 2 semanas atrás, assim como a madeira desse altar aqui, tem na minha casa um deck em volta lá da minha parte de fora. E ele foi ficando feio, ficando feio, ficando feio. Alguém tem que revitalizar. Alguém tem que chegar lá e fazer algo. Aí tem que tirar o verniz antigo, tem que lixar, tem que... Aí você fica pensando, por que já não faz tudo em cima mesmo, já resolve? Mas às vezes você tem que tirar coisa antiga para colocar coisa nova, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Às vezes a gente quer revitalizar por cima do que está aqui, ó, e revitaliza. Só que você tampou algo com outro algo novo, mas embaixo tem algo velho. E não vai durar muito tempo. Aí me falaram, apóstolo, mas esse verniz que você comprou é caro demais. Eu falei, então faça valer a pena. Use ele direito. Mas por quê? Tem muito verniz antigo aí ainda, irmãos. Tem muito verniz antigo aí. Você colocou uma música, você colocou algo moderno, você colocou a linguagem moderna, você botou uma roupa nova, mas o verniz está aí, não tem jeito. Não tem como. Então você precisa compreender que não se trata da modernidade, trata exatamente de você entender da revitalização que precisa acontecer na tua vida. Eu me lembro, já faz alguns anos, para ser mais honesto, fazem 7 anos que eu moro nessa casa que eu estou hoje. E eu me lembro que logo no primeiro mês a gente estava tão empolgado que a gente chamava os amigos, parentes, às vezes até para jantar, ou então pelo menos conhecer a nossa casa. E teve uma dessas idas que foram meus tios. E um dos meus tios, que mora aqui mais no interior, ele entrou na casa, a casa estava recém-construída, muito nova, e ele foi olhando aquilo tudo, e falou, Joel, mas que casa bonita, hein? Eu falei, obrigado, meu tio. Mas que casa moderna. Eu falei, muito obrigado, meu tio. Aí ele me chamou no canto assim, e falou assim, mas Joel, você pode ter tudo isso aí, mas aquela resina do angu no seu estômago, está até hoje aí. Você lembra que você comia angu, né? Ele falou para mim. Então tu pode estar andando de carrão, você está nessa casa linda, mas aquela resininha que você comia angu desde pequeno, ela está, se raspar, está aí. É uma sabedoria interessante isso, né? Então eu sempre me lembro disso, na resina está aí ainda. Você dá uma melhorada, arruma o cabelo, você viaja, perfume importado, mas a resininha está aí. Eu não vou explicar a piada, mas tudo bem, né? Alguns estão aí tentando. Depois você pede para alguém botar legenda. O que eu quero dizer para você, querido, é que não existem coisas que por mais que você se esforce, vai estar em você. Eu estava nos Estados Unidos e num shopping. E estava todo mundo lotado o lugar. De repente eu vi um grupo de 3, 4 jovens saindo. Eu cheguei até eles e perguntei, olha, está liberado aí a mesa, vocês estão saindo e tudo mais? Eu falei com eles assim, umas 4 palavras, e imediatamente ele respondeu e disse assim, ok. Aí passou um tempinho, um deles voltou. Voltou e falou assim, meu senhor, como você soube que a gente é brasileiro?
Eu estava na Flórida, estava, sei lá, no shopping. Eu não olhei assim, aquele ali é brasileiro, mas eu fui falando português com ele, então isso assustou eles. Eu falei, sei lá. Ele falou, não, porque a gente fica aqui fazendo o máximo para ninguém descobrir que a gente é brasileiro. Eu falei, irmão, quase que eu falei, a resina está aí, irmão, não tem jeito. Você vê que o meu subconsciente nem travou. Eu já fui falando em português com eles, aliás, porque eu só sei falar português mesmo, então era o meu que eu tinha. Só que ele ficou intrigado e falou, como que você sabia? Porque eles estavam conversando tudo em inglês, eles estavam tudo já descolado. Mas aí vai um e denuncia a resina, não tem jeito. Existem coisas, querido, que vão ficar com você. Você pode ficar milionário, você pode ficar o que for, não tem jeito. Agora, preste atenção no que eu estou tocando nesse assunto. Porque quando se fala sobre mentalidade, existe a necessidade de uma transformação. Ela não é feita apenas por uma força da mente, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que renova a tua mente com a mente de Cristo. E aí sim, a apóstola fala assim comigo, Joel, tem gente que começa a contar o testemunho para nós que é melhor nem falar. Porque a gente nunca consegue imaginar aquela pessoa naquele pecado que ela está contando. Porque ela está tão redimida, ela está tão restaurada, aí é a obra do Espírito Santo, que não tem um sinal na vida dela de que ela já viveu aquela vida que ele está dizendo. Não é assim, gente? Não é assim? Se a pessoa não contar, você fala, não, você, com essa carinha de anjo aí, não. Eu até peço perdão porque ele me assiste online, mas eu falo com respeito. Um pastor que me chama para conversar aqui em Volta Redonda, ele veio de fora, pedindo a minha cobertura, e ele começou a contar a história dele. Eu estou olhando para a cara dele, ouvindo a história da igreja e tal. Ele falou, não, apóstolo, quando eu era ladrão de posto de gasolina, eu segurei com cara de paisagem, né? Eu falei, só assim, mas tem muito tempo, irmão? Não, mas se ele não falasse, pelo amor de Deus, eu não vou... Um indivíduo redimido, essa é a obra do Espírito Santo. Essa aí fica sem resina, essa aí não tem verniz, não tem nada embaixo. É Deus colocando uma tinta nova, é Deus se revitalizando, é Deus renovando. Pode dar glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Então a gente aprendeu, né? Você tem que treinar a maneira de pensar. Fale comigo, eu tenho que treinar a maneira de pensar. Então a inovação é uma mentalidade antes de ser uma ação. Isso é inovação. É uma mentalidade antes de ser uma ação. Eu crio primeiro a minha mente, o que eu vou alcançar. Então inovação é o único caminho da revitalização. Eu estou lhe falando que esse é um tema que a gente assumiu como sendo um projeto para os próximos 10 anos. Aí você pensa, por que é tão importante assim? Porque se as igrejas que estão morrendo, igrejas que estão paralisadas, elas não forem, líderes não forem revitalizados, a nossa conta não vai bater no final. Não adianta eu ter uma igreja grande, eu preciso ter igrejas na cidade, eu preciso ter igrejas no país que estão avivadas, que estão rompendo. Não adianta eu ter um avivamento só onde eu estou pregando. Eu preciso ter um avivamento coletivo, à minha volta. Dá um amém, irmão, para eu acreditar nisso aí. Então, não é investimento de dinheiro. Importante você entender isso. Não se trata de mandar equipe ou criar movimento. Essa resolução aqui me ensinou muito. Porque eu já estava montando, e já fiz isso algumas vezes, equipe de revitalização. Você pega músico, pega missionário, pessoal evangelista, tu manda para uma igreja, passa o dia inteiro, já viu como é que faz? Passa o dia inteiro, revitaliza, inclusive pinta a parede, faz não sei o que, evangelismo, toca de noite, prega e tal, quando vai embora todo mundo some de novo. Então essa conclusão aqui já foi tomada. Se você quiser continuar, continue, mas eu aprendo com pessoas que têm estudado esse tempo. Eles disseram, não adianta mandar dinheiro, não adianta mandar músico, eu já fiz isso. Tem ovelhas minhas, sabe disso, da minha equipe. Eu já falei, vai para tal lugar e fica lá um tempo. Ajuda aquela igreja. Não adianta. A gente descobriu que só tem um jeito. Só há uma maneira de revitalizar uma igreja, que é a mudança de mentalidade dela. Está ajudando você ou não essa palavra? Então tá, eu vou continuar, mas eu quero que você entenda que não é nada eloquente hoje, é um ensino. Eu quero que você compreenda, porque isso importa que as minhas ovelhas ouçam, que meus discípulos, meus pastores, vocês estão aqui, ouçam isso.
Porque isso é muito importante, eu estou falando de algo atual. Porque a gente tem essa tendência, que não está errado não, a gente quer ajudar. Você vê um lugar, eu falo, meu Deus, vamos ajudar ali manda um grupo, fica 30 pessoas durante uma semana. Irmãos, aquela semana é um avivamento, é uma maravilha. Mas o líder daquela igreja não foi mudado na mente. É uma questão de um mês, e olhe lá, volta tudo ao normal. Sim ou não, gente? Sim ou não? Faz um treinamento na tua empresa e não muda a mente dos líderes dela. O que vai acontecer? Você vai gastar dinheiro à toa, não vai? À toa. Então você tem que compreender que esse assunto aqui é muito sério para nós que somos líderes. Seja o líder principal, seja parte da equipe, seja você um líder de célula, você que veio aqui hoje. É em você que destrava, é em você que as portas se abrem. Então só essa maneira, revitalizar, significa que perdeu a vitalidade. Revitalizar significa perder o quê? Vitalidade. Então era algo que tinha vitalidade. Era aquela pessoa que tinha vitalidade. De repente você fala, morreu, o que aconteceu? Perdeu aquele culto, não tem mais a mesma expectativa. Se trata de algo que um dia foi muito influente, foi muito bem sucedido, mas que perdeu a vitalidade. Morreu. Revitalizar é trazer vida àquilo que perdeu vida. Deus ele me fala claramente sobre isso, sobre ministérios dentro da igreja. Porque às vezes a igreja, na sua estrutura básica, ela tá vital, ela está firme, ela está revitalizada. Mas existem ministérios, nós apresentamos 5 hoje aqui. Se o do encontro não tiver, querido, altamente motivado, se a consolidação não tiver, se as escolas não tiverem, chega ali uma aula xoxa, o pessoal está dando aula sem vontade, não tem, sabe o que acontece? A igreja tem cultos de avivamento, só que ela não consegue dar continuidade à sua conquista. Então é muito importante a gente parar para pensar hoje, porque às vezes você como líder está fazendo a sua parte, você está com a sua mente atualizada, você está pregando, está fazendo, mas o povo não está acompanhando, a equipe não acompanha. Quando chega a consolidação não tem pessoas, não tem continuidade. Aí você trabalha muito e você chega no final do ano frustrado. Porque você fala, meu Deus, eu estou me empenhando ao máximo que eu posso e não está adiantando nada. Então você tem que identificar, fazer o quê? Você tem que identificar onde a vitalidade se perdeu dentro da igreja. E você vai ver que tem. Aqui tem. É aqui, Volta Redonda. Eu tenho trabalhado nisso. Meus discípulos também, equipe, a gente fica ali analisando, percebendo. E você percebe que tem a ver com o líder, não tem jeito. Tem a ver com aquele que está na frente, que às vezes está monopolizando o lugar, não quer largar, mas também não quer se empenhar. Será que você entende ou não? É uma vaidade, irmãos, uma vaidade boba. Se eu não estou dando conta, então dou para alguém fazer. Ou eu me atualizo, pago o preço, corro atrás. Agora me diz uma coisa, isso tem a ver com idade cronológica? De verdade? Não tem, gente. Botar jovens na porta da igreja, botar jovens... Ok, essas técnicas, elas todas são interessantes, mas isso não resolve. Você pode colocar jovem ali, jovem aqui, jovem ali, e o jovem está com cara feia. Ou às vezes fazendo mal feito, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a vitalidade do líder, com a disposição, com a paixão que ele tem. Gente, algumas pessoas foram ungidas, mas hoje são ex-ungidos. Vai fazer o quê? Ah, apóstolo, mas eu não tenho coragem, então você não é líder, porque líder tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Um líder emocional, ele não perdura muito tempo. Que tem um grupinho dele emocional, que todo mundo se... Ah, mas é tão jóia, ele está junto aqui, está junto aqui. Irmão, está junto aqui, é jóia, não estou brincando com a minha vida. Ainda bem que você do lado de lá não ouviu, mas tá bom. O que eu quero que você entenda, querida, é que hoje Deus te trouxe aqui para começar. O tema é esse, né? O que você veio começar hoje? Então eu quero te ajudar. Atualizar, revitalizar. A gente tem que identificar. Ministérios precisam receber revitalização. Agora, se você pega uma área que está precisando revitalizar,
e você percebe disposição daquela equipe, invista neles. Não remova, invista neles. Gaste tempo. Porque talvez eu como líder, não estou dedicando o tempo necessário para poder estimular o potencial daquela equipe. Uma mentalidade inovadora pensa em empoderar, distribuir, delegar, não em controlar. Presta atenção nessa frase. Uma mentalidade inovadora, querido, pensa em empoderar, distribuir, delegar, não apenas, ou seja, não quer controlar. Então é muito importante, pode ser um tema básico, mas o que existem hoje ministérios que estão travados, porque está cheio de tampa. O que é uma tampa? É você ter uma panela que tem um limite, e você cresceu mais, vai vazar. E o líder que está lá, ele é uma tampa para outros crescerem. E ele, inclusive, ele aperta e bota pressão mesmo. Ele não só bota a tampinha, porque se a tampa estiver solta, a tampa da chaleira pula, né? Mas o pior não, ele põe pressão. Ninguém cresce mais do que eu aqui. Ninguém vai mais do que eu aqui. Aí você não entende esse monopólio, gente. Isso não é bíblico. Isso não tem amor, isso não é saudável, isso não é igreja. Eu não entendo essa coisa pelo cargo, essa necessidade, essa coisa de que não é meu e ninguém tira. Devia estar envelhecendo já, ele não está dando conta. Ele pode agora ocupar outra função para poder ajudar aquelas pessoas a romperem, mas ele não consegue, que não se atualiza, não faz, mas é meu, daqui eu não saio. Aí nós como líder tem que chegar e tirar. Dá um trabalho. Eu fico tão feliz quando alguém é honesto comigo e diz, apóstolo, estou entregando. Eu falo, parabéns. Parabéns. É claro que eu mando sentar e tento recuperar. Tento ver se aquela pessoa não está equivocada. Pode estar passando um dia mal, teve um momento difícil, brigou com o marido, com a esposa, e às vezes não é para sair. Mas só dela, aí você chama, não para ficar bajulando também, também não, tá? Porque tem gente que fala assim, estou saindo, tá? Esperando o elogio de novo. Vai tomar banho, não tem tempo para isso não. Tem tempo para isso não. Não, porque uma coisa é a pessoa realmente estar passando um tempo difícil. Isso eu sei, porque eu já lidei com isso. E você chegar para a pessoa e falar, irmão, não, você não vai sair. Vou te dar um shabat. Daqui a 2 meses a gente conversa. Você vai ficar no altar, você vai ficar no palavra, receber a palavra. Está marcado aqui na agenda, daqui a 2 meses você volta aqui. Mas busque a Deus, enquanto isso não tem ninguém no teu lugar. Eu vou cuidar para você. Acabou. Porque aquela pessoa só precisa de uma segunda chance, de um tempo, de um renovo, revitalizar a vida dela. Mas existem casos que é honesto mesmo, sai porque está tampando, não está deixando, a igreja está paralisada naquela área. Tem ministérios, irmãos, que está lá em cima. Eu já falei para vocês sobre, o termo me some aqui, né? Mas é sobre a métrica da tábua menor, né? Mas tem um outro nome que se diz, né? Quando você vai avaliar um balde daqueles antigos, que nas fazendas eles eram criados por ripas e amarradas por ferro. Tá ligado ou não? Aí aqueles baldes, né? Eles amarrados ali. Então alguém um dia mostrou a figura para mim, isso tem muito tempo. Eu nunca mais me esqueci numa aula que eu tive na faculdade teológica, que ele falava sobre avaliação, né, de uma equipe, que não tem jeito. Ela vai ser avaliada pela tábua menor. Se você tiver todas niveladas do mesmo tamanho, a água, como nessa caneca aqui, vai chegar até em cima. Agora, se eu tiver um barril desse, um balde desse, que tem uma ripa de madeira, que tenha 50 centímetros, uma que tem 30 centímetros, outra que tem 60 centímetros, e uma outra que tem 20 centímetros, a água chega até onde? 20. Eu sei que você acha óbvio isso, mas pensa uma equipe desse jeito. Você tem pessoas que estão lá arrebentando, buscando, se atualizando, indo em congresso buscando. Só que tem um indivíduo da equipe que está com 20 centímetros aqui, e que ele não sai, não atualiza, ele não renova, e está aqui. Quando a água cai na igreja, vaza tudo, e vai ficar sempre na altura dele. Então não tem brincadeira aqui. Você tem que, ou você cresce, ou você sai do movimento. Por quê? Porque eu preciso o copo cheio. Eu preciso, a consolidação, foi falado, converte 10, fica 6. Se converter 10, fica 10. Você está entendendo ou não?
Eu preciso ter o copo cheio. Eu preciso ter o aproveitamento de tudo, ao máximo. Aí alguém diz assim, Deus não está movendo. Não, Deus está movendo, só que espalha, vaza. Não vem visitante, vem na igreja, só que não converte. Vem isso aqui, as coisas elas estão baseadas na tábua menor. Então, querido, se você é essa tábua menor, Jesus hoje está falando com você. Para você hoje recomeçar, ou começar algo novo na sua vida. Dizer, pai, eu não posso ficar atrapalhando a equipe inteira. Após estar mandando eu sair. Não. Em nome de Jesus, se você está aqui, é porque não é para sair. Porque senão você não estava aqui. Deus trouxe aqui porque Ele quer te renovar. Ele quer te crescer. Ele quer te abençoar. Ele quer te colocar no lugar certo. Então dá glória a Deus aí, irmão. Agora, é muito importante o líder entender que mentalidade inovadora empodera a gente. Ele empodera as pessoas. Isso é revitalizar uma igreja, empoderar outras pessoas. Inclusive, essa frase de John Maxwell é essa aqui, ó, liderança é a capacidade de se tornar dispensável. Essa é a liderança maravilhosa. É a capacidade de se tornar dispensável. Aquele culto que você não foi maravilhoso. Aquela semana que você não pôde ir, tudo foi muito bem, inclusive. Aquele mês que você não entrou nem um dia na administração da igreja, as contas estão todas pagas. Porque você é dispensável. Você levantou pessoas, empoderou pessoas. Então quando você chega para ministrar, você aumenta o nível, nunca baixa. Porque o nível já está garantido. As coisas já estão caminhando. Claro que quando você chega, melhora. Também não é assim não, né? Não é assim não. Não vamos bagunçar com o líder também não. Vou defender minha classe aqui agora. Mas o que você tem que entender é que se a pessoa chegou no culto e você não estava, aquilo não atrapalhou em nada. Porque todo mundo já sabe o que fazer, e com excelência, e muito bem. Deus está te levantando para isso. Celebra por isso. Hoje é o dia para esse momento. Dispensável. É muito importante você ouvir essa próxima frase. Inovar não é ter o que mais ninguém tem, mas é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Isso é revitalizar uma igreja. Não é comprar equipamento novo, púlpito novo, não sei mais o que. Ou ter alguma coisa que igreja nenhuma tem. Só nossa igreja tem isso. O pior é se só a tua igreja tem isso e você ainda continua medíocre. Isso é que é triste. Não, estou falando sério, gente. Eu fui num lugar esses dias comprar um negócio. E a distribuidora disse, olha, é o primeiro que chegou no Brasil. Não tem uma igreja no Brasil que tem. Na hora me deu um peso aquilo. Eu falei, será que a gente vai saber usar? Porque não é só ter algo inédito. É você fazer o que ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Aí sim. É você pegar um instrumento, eu falo muito de instrumento porque eu sou músico, né? E você bota na mão de alguém que ele coloca um monte de defeito. Mas essa corda está não sei o que, está machucando o meu dedo, aí vem alguém e arrebenta. Você fala, meu Deus, mas o violão é o mesmo, gente. O som é o mesmo. O indivíduo chegou na minha igreja, reclamou do som, reclamou tudo, aí veio outro, fez um show, foi tremendo, deu tudo certo. Por quê? Porque ele está confiando nas estruturas. Querida, inovação, a primeira etapa da inovação não é renovar a estrutura, é renovar a mentalidade. Oi, tem alguém aí? Depois você vai investir na estrutura. Sim, claro que vai. Não preciso de orçamento. Preciso de quê? De uma ideia. Fala, eu não preciso de orçamento. Eu preciso de ideia. Então quando você reúne, tem uma reunião muito importante, pastor. Viemos trazer uma lista de coisas para comprar. Será que não dá para fazer uma reunião bem importante, para fazer uma lista de ideias que a gente vai ter e depois a gente vai comprar? Você não acha que é melhor isso não? Por quê? Porque nós nos escondemos atrás disso, gente. É aquele jogador que põe chuteira, a chuteira do Neymar. O short é do Messi. A camisa é do Ronaldo. Aí ele vai jogar. Perna de pau. Perna de pau. Chega um moleque descalço, sem camisa, short sem cueca. E dribla todo mundo, faz gol. Aí você fala, que raiva. O cara chegou com
joelheira, com não sei o que, entrou o cara, né? Falou, meu Deus, com esse uniforme deve ser. Amado, cuidado para a igreja não ser isso. A pessoa entra e fala, meu Deus. Na hora que vai pregar a palavra, xoxa. Na hora que vai consolidar, xoxo. Vai fazer as coisas. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologética à pobreza não, tá, querido? A excelência é uma marca do nosso ministério. Mas a ideia vem primeiro, depois vem o orçamento. Não tem como você chegar a achar que comprar coisas resolve o problema. Nunca resolveu, não vai resolver. Porque na mão errada, gente, não tem jeito. Pessoas com muito menos faz muito mais. Deus quer trazer uma unção de inovação. Deus quer trazer uma unção de revitalização das nossas igrejas. Para a mente de vocês, a sua equipe se renovar. E você vai ver que o recurso também vai vir, a excelência vai vir, as coisas vão acontecer. Algo tremendo vai acontecer. Então é importante você pensar em duas questões. Motivação e inspiração. Vamos lá? Motivação e inspiração. A gente está no tempo das motivações, dos momentos motivacionais. Inclusive tem se gasto muito dinheiro para receber motivação. A gente tem que ver essa diferença, porque um parte de fora para dentro e o outro parte de dentro para fora. Pois apesar de ser eficaz, motivação não resolve. Por quê? Eu sempre terei que dar motivo. Eu sempre vou chegar para aquela pessoa que eu motivei para algo, eu tenho que criar um novo motivo. Se eu não criar uma nova campanha, uma nova logomarca, um novo negócio, uma frase bombástica e tal, esse povo não vem na igreja. Se eu não fizer uma música nova, se eu não criar uma estratégia nova, se eu não fizer a igreja ser a top das galáxias, as pessoas não vão vir na igreja. Então é muito cansativo para um líder ser motivador. Deus chamou você para inspirar as pessoas. Porque a motivação empurra, a inspiração flui. É diferente. A inspiração flui, a motivação empurra. Só que tem hora que você não está conseguindo empurrar nem você tem que empurrar mais alguém. Você tem que, vamos lá, irmão. Não é todo dia que tu acorda querendo motivar todo mundo. Mas quando você se torna uma inspiração, você não precisa fazer força todo dia, porque a sua vida, o seu testemunho, ele inspira as pessoas, elas fluem através de você, elas ouvem o que você está falando, e aquilo, eles criam novos caminhos a partir do que você ensinou. Quem está entendendo, dá um amém aí. Então o problema é ter um motivo todo dia. Eu gosto da área criativa. O creativo aqui da igreja trabalha muito. Eu gosto. Eu entro a semana pensando qual o tema da mensagem. Eu gosto de me mover nessa área. Mas o que eu quero mais, querido, não é ter um motivo para as pessoas. Eu quero ser uma inspiração para elas. Eu quero que eles entendam a importância. Durante muito tempo, quando eu me reunia para o primeiro grupo anterior a esse que eu tenho hoje, na área de criatividade, ele sempre dizia assim, apóstolo, hoje o senhor tem que fazer um projeto, às vezes colocar uma conferência com nome, proposta, tudo mais. Mas quando conquistar o espaço, nem precisa colocar nome. É só convidar as pessoas e chamar conferência. Que as pessoas, elas não vão ficar nem procurando quem vai pregar. Hoje você tem que colocar pregador tal, fulano, banda, não sei o que, tema, tudo. Aí o indivíduo vai lendo, vai vendo, será que eu vou, será que eu não vou? Fulano vai estar, ciclano vai estar. Mas quando você alcança autoridade, a tua igreja faz a conferência. O povo nem viu quem vai pregar, porque ele sabe que vai ser bom. Ele já sabe. Ele nem viu quem vai pregar, ele só sabe o seguinte, eu não sei quem vai pregar, mas eu me inscrevo agora. Por quê? Porque lá eu vou chegar, a surpresa vai ser sempre boa. Porque a pessoa não está indo motivada, ela está indo inspirado por algo que já foi construído. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? E eles me diziam isso muito, e eu conquistei isso em algumas áreas. Nós conquistamos. E eu não quero abrir mão disso, porque é maravilhoso. Não é pelo pregador que eu trago, mas é pelo ambiente que nós criamos. As pessoas não vão se lembrar do que você pregou, elas vão se lembrar da sensação que elas tiveram. E se você provocar uma sensação a elas que elas não tiveram lugar nenhum, talvez o pregador nem seja o top das galáxias que está na internet com 1 milhão de seguidores, mas as pessoas vão ouvir porque diz, aquele ali tem algo a dizer para a minha vida, tem algo a mostrar e mover sobre a minha vida. Porque a gente está indo pelo caminho inverso, a gente está querendo criar um padrão. Eu não tenho nada de errado em trazer pessoas importantes, ok? Não tem, por favor.
Eu gosto, quando posso, eu tenho algumas pessoas que eu sonho em trazer aqui no meu ministério para pregar nesse púlpito. A grande questão, mas não é porque eles são pessoas importantes, é porque são pessoas que me inspiram. São pessoas que me inspiram, e se me inspiram, eu quero que a minha igreja receba, eu quero que a igreja também seja inspirada. Então, a inspiração é alimentada mesmo de longe, sabia? Mas a motivação não. A pessoa tem que estar todo o tempo do lado. Não me ligou, não me consolidou, não me chamou, não vou mais não. Não me chamou, tem 15 dias que ninguém liga para minha casa. Irmão, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, líder não aguenta. Tem que fazer muito programa de computador para ficar mandando mensagem. É muita coisa para você ficar motivando. Você tem que ficar todo o tempo dizendo o que eu faço agora, o que eu faço. Você não aguenta, porque é muito tempo tendo que criar. A criatividade é bem-vinda, mas não é a mola propulsora do crescimento do teu ministério. A mola propulsora do crescimento do teu ministério é a inspiração que as pessoas vão ter em chegar no lugar. E isso acontece com a mudança de mentalidade e não com mudança de estrutura. A revitalização é o nosso grande desafio. Mas entenda uma coisa. A inspiração, o motivo vem de dentro, só que a inspiração vem de dentro, eu encontro isso dentro de mim. Agora, o terceiro nível, que ainda vou permeando aqui alguns assuntos, é profundidade. Vamos falar juntos? Faltou profundidade aí, vamos lá junto? 1, 2, 3. Profundidade. Queridos, cuidado com a superficialidade. Gente, parece até alguém que está falando aqui como se não gostasse, né, das informações, da modernidade, como se eu fosse um líder dogmático e tal. Não é. Porque a gente está vivendo um cristianismo extremamente superficial, que está se instalando na igreja, está se permeando no meio da igreja de uma maneira tão intensa que, gente... Esses dias eu fiz um podcast que teve uma projeção maior. Eu fico feliz com as pessoas me mandando dezenas e dezenas de pessoas mandando sobre o que eu falei lá. Ok, e pode continuar mandando, eu tenho alegria nisso. Mas eu fiquei assustado, porque eu falei coisas lá que a minha igreja já ouve há 20 anos. E tem gente dizendo assim, eu nunca ouvi isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu falei, converso com as minhas ovelhas. Aí eu falei, gente, o que esse povo está comendo? Porque fica ali só nos teminhas de Google, de curiosidade. E alguns começaram a me fazer um monte de perguntas assim. Eu falei, não tem tempo para isso. Querendo só saber, me dá um segredo aí. Que segredo, irmão? Não tem segredo. Há um código. Que código? Eu leio Bíblia. O pessoal está tão assim, já sabe o que é. O indivíduo tem dois meses convertido, ele já está achando que ele sabe a Bíblia, não sabe nada. Porque a superficialidade hoje é o mal do momento. Eu decorei texto bíblico na escola dominical da casa de oração. Então a nossa guerra para saber cada um decorar 30, 40 texto bíblico era de criança isso. Então quando eu estou pregando citando texto bíblico, é porque eu tenho uma formação. E essa formação é profundidade. Eu não quero ser aqui religioso, tradicional, longe de mim, gente, mas a igreja não pode continuar vivendo nesse ambiente superficial de um culto que eu sei que pela internet é bom, inclusive tem muita gente me ouvindo, glória a Deus por essa ferramenta, mas se não houver uma retomada da leitura, da busca pela palavra, essa igreja não vai ter futuro. O pior é quando nós temos a tentação de fazer uma igreja desse jeito. Eu prego uma mensagem nesse domingo, eu te encorajo a ouvir. Cheio de graça e de verdade. Eu quero mostrar sobre o equilíbrio da graça e da verdade de Jesus. Porque alguns usam a graça para uma liberdade absurda. E alguns usam a verdade para oprimir as pessoas no evangelho de opressão. Mas Jesus, ele tinha a dose perfeita, cheia das duas. A gente precisa compreender isso, porque senão você não vai conseguir. Então eu falo sobre profundidade. É o desejo que Deus mude as circunstâncias, desde que não mude as pessoas. É o que hoje está acontecendo.
Eu sei que alguns fatos, eles não são novos, mas esse cristianismo superficial, esse é o extremamente do nosso tempo. Essa superficialidade, ela traz resistência a mudanças, porque um evangelho superficial, a pessoa não sabe o que é mudança de mente. Ela estabelece, cristaliza, ela engessa, ela empedra coisas e conceitos que ele não sabe nem a etimologia daquilo, fica discutindo com o pastor. Ovelhas já me pararam e falaram assim, mas isso aqui, olha, está na Bíblia. Eu falei, irmão, está na Bíblia, só que só tem um versículo que você está lendo, tem 30 falando sobre o tema. Pelo amor de Deus, não se monta doutrina com texto. Isso é a primeira coisa que você aprende na faculdade teológica. Você não pega um versículo ali e monta uma verdade final. Você tem que pesquisar a Bíblia, tem que olhar tudo antes de abrir a sua boca. Então a gente começa a viver essa superficialidade que ela está se tornando agora um mal dentro da nossa realidade. Então a verdade é que a vida espiritual superficial é a doença dos nossos dias, acredite. Essa é a doença dos nossos dias. Aí você diz, apóstolo, o senhor tem aí a profundidade? Eu busco sim. Para que você possa, como líder, entregar às pessoas. Por isso que me chamou a atenção, por favor, minha crítica não é aqueles que me buscam, porque eu fiquei até lisonjeado e feliz por acessar, tanta gente acessar e querer saber coisas que são importantes, sim, claro. Mas que um líder que prega a palavra, ele tem que saber sobre aquelas coisas. Ele precisa se espelhar, buscar aqueles assuntos. Não adianta você pegar uma página do livro e pregar, meu irmão, isso não muda a vida de ninguém. O que muda é o evangelho das boas novas, que tem a verdade da palavra. Quando eu trago isso à tona, quando eu chamo lá da profundidade para cá, eu falo sobre essa espiritualidade de muita informação e pouca profundidade. A informação do tamanho do oceano e a profundidade do tamanho de uma poça. Então o indivíduo ele vê longe, sabe? Ele tem tanto conhecimento longe, só que a profundidade disso aqui. Então imagina você saber um monte de coisa, mas você não sabe nada. Porque você só vai dizer assim, alguém me disse, alguém falou, ouvi em tal lugar, e tal, e você vai passando à frente. É a vida cristã de quilômetros de extensão, de centímetros de profundidade. O indivíduo tem uma vida cristã de quilômetros, ele fala eloquentemente, ele prega, ele faz. Irmão, primeira crise, foi mandado embora, desviou, mas foi mandado embora, apóstolo. Mas irmão, pelo amor de Deus, cortaram a cabeça do pessoal e não desviou, e agora o cara vai... Você está entendendo? Porque não tem nada, não tem raiz, não tem nada. E ele foi treinado a buscar o próximo código. Pelo amor de Deus, minhas ovelhas, para com esse negócio. Ele foi treinado a buscar a próxima curiosidade. Se demônio é assim, se quantos metros de altura que tem um anjo, se quantas asas tem. Meu Deus do céu, o mundo está perdido aí fora, o pessoal está gastando tempo com bobeira. Eu tenho um livro na minha casa, esse livro tem mais de 30 anos, no Banco dos Réus, lembra, Silvia? O Cristianismo no Banco dos Réus. Esse livro, nós temos ele há mais de 30 anos, mas esse livro deve ter mais, está lá. Ele é da grossura de uma Bíblia. E ele fala sobre tudo isso que vocês estão vendo na internet hoje. Está lá. 30, 40 anos atrás, alguém. Cristianismo no Banco dos Réus. Não estou fazendo dica de leitura não, mas só para você entender que isso é antigo. De ficar ali tentando. Opa, olha aqui. Olha, Acabe não sei o quê. Jezabel não sei o quê. Irmão, vai estudar Jesus. Vai estudar sim a palavra. Mas que aplique para alguma coisa na vida das pessoas. Não estou revoltado não, gente, mas eu tenho falado sobre isso porque eu estou pasmo de ver pessoas que conhecem coisas que são tão uau, mas que não sabem que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou preocupado, de verdade. Então quando eu falo de revitalizar a igreja, é de você trazer essa linguagem sim, mas trazer o ensino. Ninguém constrói uma mentalidade inovadora chamando tudo para si, aprenda isso. Ninguém constrói uma mentalidade inovadora chamando tudo para responsabilidade. Você não pode centralizar tudo em você.
Você tem que usar, você tem que observar pessoas ao seu redor. É interessante porque isso tem ficado claro. Aprender a liderar com a mão aberta é você encontrar pessoas que vão te ajudar a fazer essa leitura. Delegar também é distribuir. É você perceber que principalmente na tomada de decisão, você dá às pessoas o poder da decisão. Dá à sua equipe o poder da decisão. Dá a eles a condição de criar também. Inovação começa nas decisões. Vamos falar juntos? Inovação começa nas decisões. A gente tem que dar às pessoas esse poder para decidir, para que eles ponham os seus pensamentos também na mesa. Inovação não é adquirir coisas novas, mas ter ideias novas. Eu insisto com isso para que você compreenda que uma igreja, uma estrutura pode sim trabalhar para ter coisas novas, recursos sim, muito bem-vindo, mas não é a prioridade. A prioridade são as ideias, a criatividade. Você sabe uma das coisas que são muito importantes numa igreja, numa equipe, são as reuniões estratégicas. Elas não podem ser enfadonhas. Elas não podem ser uma lista de problemas. Não pode ser uma lista de críticos que vão criticar tudo que aconteceu na igreja no último culto. Porque as pessoas estão confundindo. E alguns líderes não conseguem resultado na sua reunião, porque a reunião está sendo pessoal, está sendo direcionada. Ela está sendo uma reunião que não tem criatividade, que não tem inovação. É uma reunião criticando tudo que está acontecendo sem buscar resposta. Quando alguém teu colocar alguma coisa que ele viu, você já devolva a pergunta para ele, mas qual é a sua ideia para a gente resolver esse problema? Não, eu vim na reunião só para denunciar. Então numa próxima você não precisa vir. Porque para denunciar eu tenho um monte. Eu preciso de pessoas que tenham a criatividade da resolução. Opa! Gente, existem coisas que elas são básicas, acredite. Você tem um culto com 500 pessoas, você tem uma reunião com 7 líderes. Prepare a tua reunião do mesmo jeito que você prepara a tua palavra. Estou exagerando não. Prepare a tua reunião, prepare aquele encontro. Por quê? Porque a mentalidade deles é que define a cultura da igreja. Então, se você não investe neles, você está trabalhando igual um louco num púlpito, mas você não está considerando aqueles que estão reunindo. Eu não estou em todas as reuniões das minhas equipes, porque nelas todas tem um líder fazendo, mas eles estão comigo sempre, para que eles possam saber liderar aquelas pessoas. E quando uma área começa a morrer, é porque essa pessoa na reunião começa a demonstrar. A gente já percebe a falta de empatia, de engajamento, de cumplicidade, e você vai ver que o ministério dele está do mesmo jeito que ele. Então é hora que você tem que buscar revitalização. A palavra é essa: Deus quer revitalizar as igrejas, os ministérios, as lideranças, a nossa vida, de trazer um ânimo novo. É preciso que em nossas equipes de liderança haja espaço para novas ideias. Eu chamo de oxigenação. Sabe aquele grupo fechado que ninguém entra? Alguém tem que abrir o braço e deixar alguém entrar. Porque senão o grupo fechado não funciona comigo. Porque quem trabalha comigo sabe que a minha equipe já modulou durante muitas vezes. Apóstolo, mas o senhor não está com todo mundo? Sim, tem gente comigo desde a garagem. Mas tem muita gente que já entrou e saiu. E tomara que não volte. Por quê, gente? Porque dedicou-se um tempo, foi bom, mas não dá. Não dá. Eu preciso ter habilidade como líder para entender isso. Para que eu possa ter resultados. Eu volto a dizer para você, querido, não pastoreie uma igreja emocionalmente. Não misture missão com a sua emoção. Usa a tua emoção para os teus filhos, para a tua esposa, para a tua casa. Usa a tua emoção para outras coisas, mas lidere com missão. Porque você vai dar conta do que Deus deu a você. Então não tenha vergonha, nem medo, nem peso que eu tenho que falar. Meu Deus, tem que confrontar, tem que despedir, tem que fazer. Tem que fazer, se for necessário, faça. E vou te falar, você continua amigo depois, não tem problema. Mas quando se refere à missão, existem pessoas que estão prontas para andar comigo, não para andar na minha missão. Porque a missão não tem como errar. Eu não tenho como ficar toda hora, desculpa, não deu de novo. Eu não fui na reunião. Eu tenho médico. Eu tenho não sei o quê. Mas pelo amor de Deus. Eu estava consolidando minha família. Fui para o cinema com os filhos.
Por isso é onde, então larga para mim, para colocar outra pessoa, porque você não está apto. Você não está apto. Porque numa empresa você teria sido mandado embora há muito tempo. E por que com Deus você vai brincar? Por que no ministério a gente tem essa coisa, eu cheguei atrasado, porque não deu não, você dormiu demais. Espera aí, vamos melhorar aí. Os pastores trazem as ovelhas dele para apanhar aqui, pelo amor de Deus. Desculpa aí, pastores. Gente. Quem monopoliza não tem futuro. Repete. Quem monopoliza não tem futuro. Monopolizou, prazo de validade. É lindo, é maravilhoso. Aquele pessoal ali fez um movimento de 3 anos. Onde eles estão hoje? Nunca mais ouvi falar. Porque era um grupo fechado de pessoas monopolizando, não oxigena, não entra atualização, não entra nada novo, é lindo, é nosso, é maravilhoso, mas não cresce. Tem gente que gosta, gente. Eu não gosto disso. Eu quero que todo mundo esteja comigo sempre. Parece que eu não tenho esse desejo, eu tenho. Eu amo a aliança, eu amo a continuidade, eu amo. O meu temperamento é desse lado. Só que eu preciso andar, eu preciso romper. Eu não tenho como carregar, então o que acontece é que eu já vi tanta gente fazer tanta diferença em épocas que talvez, se tivesse dado a oportunidade da continuidade, estaria até hoje se movimentando. Agora o pior, gente, tem coisa que eu falo aqui, é quando o indivíduo lá atrás estava lá com um movimento numa área, com a linguagem, aí depois passa 10 anos, ele volta, quer fazer a mesma coisa que fazia 10 anos atrás. Não, nós estamos juntos, a mesma coisa, vamos reunir, cantar aquelas músicas velhas, fazer não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus, me poupe, pelo amor de Deus. 10 anos o mundo virou, até a teologia, novos comentários tem novas coisas, tudo, as coisas mudaram, eu estou tendo acesso, como que pode eu achar? Não, vamos reunir a galera da antiga. Eu falo umas coisas aqui. Sabe o que acontece, gente? Faça perguntas antes de você fazer isso. Faça perguntas. Se você não está frustrado. Porque quem vive de passado é porque não tem perspectiva de futuro, querido. Faça perguntas, seja honesto com você. Deixa fluir. Deixa acontecer. Deus, porque a inspiração flui coisas novas, querido. Você sabe que eu sou músico, né? Inclusive fiz música. Aleluia, aleluia, ó Jeová Rafá. A igreja canta, uau, apóstolo, canta de novo. É uma música, Deus me deu lá atrás, funcionou. E se eu canto, quem é da minha época chora comigo. Mas quem é dessa época chora. Você está entendendo? Chora por mim. De vez em quando, dá uns 2 minutos de culto, né? Ó Senhor, como é bom estar aqui, junto ao teu santuário. É uma métrica de música, a métrica dela, o estilo dela, funcionou. Foi joia. E a gente rompe. Aí os mais novos que nunca ouviu, levanta a mão. Aleluia, aleluia. Irmão, é só para aquele culto uma vez ao ano. Aí o pastor já se empolga, fala, vamos fazer uma terça-feira dos antigos. Pelo amor de Deus. Para, irmão. Fala na sala da tua casa. E não filma. Não publica. Curte. Só vocês ali. A gente gosta dessa nostalgia. A minha alma gosta, sabia? Mas meu espírito não. A minha alma gosta. Eu gosto, porque traz algumas coisas boas para mim. Mas o meu espírito está pulando nessa hora.
Ele está dizendo, meu filho, eu tenho coisas novas. Eu não estou desconsiderando o teu passado, mas eu tenho coisas novas. Eu te construí até aqui. Até lá você tinha uma construção e criou isso. Em 10 anos você já construiu outras coisas. Então você não tem como criar isso mais. Aquela criação, ela vai ser maior, vai ser em outro nível. Então, querido, deixa eu terminar, que senão eu me empolgo aqui. Então, entenda uma coisa. A inovação não pode ser um gasto, mas sim um conhecimento. Inovação não é o quê? Mas é um conhecimento. Eu preciso confiar em outras pessoas. Se eu quero revitalizar, eu preciso confiar em outras pessoas. Porque virão descobertas, virão ideias novas. Eu termino dizendo o último, que é a criatividade. Eu não preciso de um orçamento, preciso de uma ideia. Já falei isso, né? Mas só para você se lembrar. As nossas reuniões, elas precisam ter vitalidade. Porque elas determinam a mentalidade da igreja. Então as reuniões menores, elas são as mais importantes do que reuniões coletivas. Muitas vezes, elas são um pesadelo. O indivíduo fala, eu não vou na próxima. Porque a reunião não teve nenhum nível de inspiração que pudesse colocar você engajado naquele propósito. As nossas reuniões, querida, a minha profecia ou a minha expectativa, que ela se torne uma fonte de criatividade, de ideias, que venha de quem acabou de descer da nuvem, de pessoas que estavam com Deus pela manhã e chegaram na reunião dizendo, apóstolo, eu tenho aqui uma ideia. Eu estava orando. Eu gosto tanto disso quando alguém já fala, eu estava orando. E o Senhor me deu aqui uma palavra. Aí abre um texto, então, coisa linda. Aí alguém fala assim, não, apóstolo, que eu estava lá na minha empresa e fizeram uma reunião de um coach lá. Aí você fala, apóstolo, o que você tem contra isso? Nada, só que lá não leram Bíblia. Lá não tem nuvem. E o que eles fazem lá pode não funcionar aqui dentro. Você ficou em silêncio, né? É porque você está confundindo o bezerro de ouro com a nuvem do Sinai. Modernidade com atualização. Você está confundindo as coisas. E a igreja trava. A igreja trava. O indivíduo trabalha numa empresa. A última coisa que ele quer é que a igreja dele pareça com a empresa que ele trabalha. Ele está a semana inteira já botando uniforme, semana inteira com regra, semana inteira. Ele quer chegar na igreja, tem uma regra do reino de Deus, é outra coisa, é outra proposta. As pessoas vão dentro da igreja levar ideia para as empresas, é isso que vai acontecer. Tem pessoas que frequentam aqui para poder administrar suas empresas. Pessoas frequentam aqui para fazer as suas reuniões com os seus funcionários. E não é nenhuma vaidade do apóstolo, é porque a Bíblia é muito mais poderosa e profunda para trazer conceitos e mudanças reais para a nossa geração. Os maiores problemas de uma igreja surgem na liderança principal. Meu tema hoje está um pouco pesado, mas é para nós. Os maiores problemas, se você analisar durante um ano, 3 meses, analisa os BOs que deram. Eles partiram ou de liderança que não conseguiu administrar algo, uma formação que vazou, uma situação maltratada, mal resolvida, uma situação da própria liderança. Você tem que tratar a liderança. Porque se eles estiverem saudáveis, eles não terão dúvidas. Porque alguns deles vão lá tirar o que está perdido e se perde com eles. Porque ele não está consolidado. Tem alguns que estão falando mal da igreja e o líder vai lá para poder arrumar um negócio, ele aumenta a lista. Ele aumenta a lista. Tinha 5 itens. Ele saiu de lá, o irmão está com 10 itens agora. Ele fala, irmão, já que você está falando, tem umas coisas que você não sabe. Né? Porque eu sou lá da cúpula, eu sou lá de dentro. Aí usa uma palavra que eu demonizo essa palavra, os bastidores. Que bastidores? Se aqui atrás não tiver limpo igual aqui à frente, dá ruim aqui na igreja. Porque aqui não tem negócio de bastidor. Ali atrás é limpinho, aqui também é limpinho. Mas aqui é o quartinho, aqui é não sei o quê. Não tem esse lugar. Não tem bastidores, irmãos. Nós somos o que somos. E nós precisamos entender que às vezes a mudança está na nossa mão. A criatividade, querida, é você fazer o que
me some o nome agora, mas eu vou lembrar aqui daqui a pouco. Um grande líder que fala sobre isso. O segredo de uma grande pescaria é utilizar múltiplos anzóis para pegar vários tipos de peixes. A igreja com propósito, é que sumiu agora o nome dele lá. Rick Warren. Ele fala sobre isso. Que você precisa ter múltiplos anzóis para uma pescaria eclética de resultados. E nem tudo aquilo que é bom para outras igrejas é necessariamente a visão que Deus tem para a sua igreja. Então essa disposição para fazer a leitura, para criar, ela é constante, querido. Você sabe que a música se utiliza de 7 notas, apóstolo, isso eu sei. Já está bom então. Já parou para pensar que se você vai no mundo inteiro, você vai ouvir músicas que usam ritmos diferentes, usam tempos diferentes, usam maneiras nasais diferentes, mas nunca passou de 7 notas? São só aquelas. Então eu quero dizer para você uma coisa. A nossa oração não é: Deus, me dá mais recursos. Mas a minha oração qual que é? Me dá mais estrutura? Também não. Mas se me dá mais criatividade. Porque Deus não dá uma 8ª nota, 9ª nota. A 8ª é a mesma da 2ª. E você vai começar ali, a 9ª nota é a 3ª. Então você não entende que elas se repetem, 9ª, 11ª, mas é a mesma. Elas só são mais agudas só. Mas é o mesmo timbre. Porque alguém pegou aquelas 7 notas e criou melodias. Como aqui no Brasil, né, você ouve melodias de Tom Jobim, lá na Europa, não sei aonde, a bossa nova, o indivíduo criou algo que a pessoa ouve e fala: como que alguém conseguiu elaborar essa música? Mas são só 7 notas. Então para de pedir a 8ª nota para Deus, a 9ª nota. Deus não tem que criar nada. Você só tem que pedir: Deus, me dá criatividade naquilo que o Senhor já me entregou, me dá criatividade naquilo que eu já tenho, os dons eu já tenho, a unção está sobre mim, eu preciso romper a partir disso. Então eu quero orar por você hoje, querido, porque muitas pessoas entram em um nível de desgaste, aonde esse ambiente tem levado você a um nível de motivação e não inspiração. A motivação está cansando demais. Deus te levanta para inspirar. Deus te levanta para poder levar as pessoas a crer. Se ponha de pé nesse momento, querido. Eu quero que você entenda uma coisa. Se ponha de pé. Qual é a palavra de hoje? O que você veio? Você está entendendo que eu não perguntei assim: o que você veio fazer hoje aqui na igreja? Eu ficaria até mal educado, né? Eu não perguntei isso. Estou perguntando o que você veio começar hoje. Porque se até a terra está reiniciando, então, meu irmão, imagine você, a oportunidade que você tem de hoje se tornar essa casa de poder. Eu quero terminar lendo um texto para você, mas fique de pé, por favor. Que até por sinal, ele é o texto da proclamação desse mês agora, de setembro, aqui no Projeto Vida. 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Pega firme nesse texto, olha: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu quero só dizer uma coisa, em poucos minutos agora para vocês, antes de a gente orar. O apóstolo Paulo descobre algo tão fantástico, que foi baseado nas experiências que ele viveu. O problema foi aquilo que ele viu. Ele viu coisas que ele não podia. O apóstolo Paulo chegou em lugares, querido, no mundo espiritual, ao terceiro céu, que quem foi lá não voltou. São pessoas que morreram, viram e ficaram lá. Mas ele foi e ele voltou. Quando as pessoas começaram a açoitá-lo, ele pensou: isso aqui vai me levar de volta ao que eu vi? Pode bater então.
Aí tem gente que pensa que Paulo gostava do sofrimento. Não, o problema foi o que ele viu. Ele não podia ter visto aquilo. Quando falaram que ia matar ele, ele falou, oba. Porque desde que ele veio de lá, ele queria voltar para lá. Ah, mas então Paulo queria morrer. Não, ele não queria morrer. Ele queria voltar para o lugar que ele viu coisas celestiais. Que a revelação dele foi tão forte, que Deus colocou um espinho na carne dele, que sustentou o ministério dele por alguns anos. E aquele espinho na carne, ele disse, é para eu não ficar soberbo, porque o que eu vi. E ele sabia, ele falou, olha, se eu não tiver esse aguilhão aqui me lembrando, eu vou ficar soberbo. Irmãos, eu fico pensando com aquele pouquinho que a gente consegue acessar aqui. Imagina aquele que escreveu as cartas que a gente hoje está tentando revelar. Esse homem viu coisas, gente, que a gente não consegue imaginar. Mas Deus colocou um espinho na carne dizendo, olha, o que você viu tem que estar guardado. Porque você vai ficar soberbo. Vai crescer demais. O apóstolo Paulo lida com isso durante um tempo da vida dele. Mas ele sofria. E ele disse que a fraqueza dele trazia para fora o poder de Deus. Porque o texto dizia assim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aquilo que você aprendeu e vive com Deus, pode levar você em duas casas. As suas batalhas, querido, elas podem levar você para duas casas. Uma é chamada Casa da Misericórdia, Tanque de Betesda. Um lugar onde as pessoas estão doentes, paralíticas, leprosas, esperando as águas moverem, mas é um lugar da misericórdia. De vez em quando uma moeda, de vez em quando um cobertor, uma sopinha, um tapa nas costas, um abraço. É aquele crente, querido, que pega a fraqueza dele e fica esperando que as pessoas fiquem todo o tempo ao redor dele. Todo o tempo ao redor dele. Só que já cansou, já tem 10 anos na igreja. Ele está ocupando o lugar dos novos que estão chegando. Ele mora dentro da casa de misericórdia. Se você for tirar ele de lá, ele fala, não quero não, porque eu acostumei com esse calor humano, esse tanque emocional, que toda vez vem alguém e enche um pouquinho, e eu gosto desse negócio. Mas o apóstolo Paulo diz que você pode também ser uma casa de poder. Porque ele fala que sobre mim repousa o poder de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Sobre mim repousar é habitar. Habitar é a mesma ação da Shekinah dentro do templo. Então ele está dizendo que assim como a Shekinah invadiu o templo, Deus com o poder dele invade a minha vida. Toda vez que a minha fraqueza realça, Deus vem com a glória dele sobre mim. Então ele me chama de casa de poder. Ou seja, ninguém precisa ter pena de mim. Estou sofrendo, não precisa ter pena de mim não. Combinado? Pode orar por mim. Pode interceder por mim. Pode me dar uma palavra de consolo, de ajuda. Mas pena, não. Eu não moro na casa da misericórdia. Eu moro na casa do poder. Porque esse negócio de coitado, gente. Coitado da minha esposa. Coitado do meu marido. Que coitado nenhum. Tem coitado ninguém não, gente. Coitado do meu filho. Coitado não sei de quem. Que coitado. Você vai escandalizar o que eu vou falar, desculpa. Mas Jesus olhou para o paralítico e falou, você quer ser curado? Ele contou aquela história, tá, ninguém me leva, não sei o que, não sei o que. Jesus falou, levanta. Toma a tua cama. Chamou ele de coitado? Mas devia, né? Porque coitado. Se você tivesse ele dizer, mas ô Jesus, coitado. Levantar tudo bem, mas pegar peso. Você já ia dizer logo, coitada mesmo, pegar peso. Meu marido, coitado meu filho, pegar peso. Irmão, eu e você não sabe. Eu acho que nem o médico vai dimensionar isso. Mas a atrofia que dá na perna, por 38 anos sem andar, deve ser louca, não? Tem músculo uma perna dessa? Tem não, gente. Tem não, tá aquele cambito. 38 anos sem andar. Então quando ele se põe de pé, já é um milagre. Mas não tem coitado não. Pega a cama, menino. Sabe por que pegar a cama? Mudar. Você não vai morar na casa da misericórdia mais. Mudança.
pega as suas coisas, pega os móveis, sai dessa vida. Que ele podia dizer, fica aqui a caminho, eu volto. Não, você não mora aqui. Passa, porque tinha 5 pavilhões. Aí já sou eu falando. Imagina ele passando os pavilhões, dando tchau para os colegas, com a cama na mão, cambitozinho tremendo, vamos embora. Tchau, tô indo embora. Vai voltar amanhã? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Andando. Aqui não. Que pena. Eu te confesso que eu teria pena do homem. Eu ia pegar a cama dele, não, deixa que eu carrego. Não, levanta. Olha Jesus dizendo, pega a cama. Irmãos, isso é sério. A gente tem dificuldade até de entender uma linguagem dessa. Mas Jesus queria mudar ele, a mentalidade dele. Porque se mudar a perna, não mudar na mente, não resolve, gente. Não resolve, tem que mudar a mente primeiro, tem que mudar. Por isso que aquele homem foi curado, lá no texto. A Bíblia fala assim, e ele se viu curado. Coitado, gente. Ele se viu curado, mas estava ainda no chão. Coitado. É assim? Não. Ele estava paralítico, mas já estava se vendo curado. Diz a Bíblia. Primeiro ele se viu curado, depois que ele andou. Então, meu irmão, acabou para todo mundo aqui hoje. Acabou. Conta a tua história que eu conto a minha também. Acabou. Acabou. Ah, mas o fulano mora não sei aonde, ele vem a pé para a igreja. Coitado nada. Coitado se ele tivesse indo a pé para o boteco. Se ele é a pé para a igreja, coitado nada. Para com esse negócio de coitado, gente. Deixa as pessoas pegarem o leito delas. Deixa as pessoas se levantarem. Deixa elas despedirem da casa da misericórdia. Que algum colega disse, mas tu não vai voltar nem para pegar as esmolas de amanhã? Não, eu estou indo embora. Eu não volto aqui mais não. Eu estou levando a minha cama para isso, porque eu estou indo embora. Então, irmão, muda. E não esquece a cama não, tá, irmão? Aí vem Paulo e fala assim, a minha fraqueza é para habitar em mim o poder. Eu viro uma casa de poder. Quando alguém pensa que você está com pena de mim, não precisa ter pena não, porque a minha fraqueza está me empoderando. Aonde o espinho na carne vem, que toca a minha vida, é onde eu vejo mais o poder de Deus. É onde a graça de Deus se movimenta. Aí ele diz uma coisa, Senhor, eu quero dizer, a tua graça me basta. Eu já ensinei isso aqui, alguns já viram, mas tem gente que não viu. Aqui é a graça de Deus. O que é essa mão aqui? A graça de Deus. Aí você diz assim, Deus, eu estou hoje fazendo uma oração para que o Senhor aumente a tua graça sobre a minha vida, porque eu estou lutando no meu casamento. Essa graça que vai aumentar? Não. Mas peraí, preste atenção. Deus, o Senhor está vendo que hoje eu estou de luto, o pior dia da minha vida. Aumenta o teu cuidado. Hoje o Senhor tem que me dar um cuidado melhor. Vai aumentar alguma coisa aqui? Não. Essa graça aqui não muda de lugar nunca. Ela já foi definida. Ela já basta. Você que decide se você quer ou não. Aí eu sinto que Deus tem um carinho melhor comigo. Você sente, mas não é nada disso. Desculpa, tá, irmão? Eu sinto que Deus me ama mais. Pode sentir. Tem nada com isso, irmão. Deus, a graça dele está aqui para todos. E ela basta para todos. Só que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, mas a minha soberba às vezes me leva ao alto. A gente usa um termo aqui na música chamado menos é mais. Menos é mais é básico, né? De repente, o contrabaixo está alto demais. Não está não. Mas o baixista é. Aí o que acontece? O Ronan chega assim e fala assim, aumenta a guitarra, aumenta o volume do microfone, aumenta o teclado, aumenta a bateria. Você faz isso? Não. Ele vai dizer assim, abaixa o contrabaixo. Porque não precisa aumentar os outros. Precisa abaixar o que está alto. Menos é mais. Só que você aí ouviu e falou assim, aumentaram tudo. Aumentaram? Você pensa que sim.
Mas ai deles se fizer isso. Ele não vai aumentar tudo. Ele vai abaixar o que está alto demais. Aqui está a graça, querido. Aumenta a graça, Senhor, porque a minha soberba, eu estou aqui perguntando, porque no fundo, o Senhor vai mandar alguém explicar o que está acontecendo, né, Senhor? Ele não vai mandar ninguém. Ninguém vai explicar para você. Até porque Deus não se explica, Ele se revela. Deus não explica, Ele se revela. Só que eu estou aqui dizendo, eu estou cheio de questionamentos. Está batendo duro aqui, ó. Está forte, está alto. Teu volume, irmão, está muito alto. Tem muita atividade aqui, ó. Muita ideia, muita conversa fiada, muita pergunta. Eu vou reunir o pessoal, eu vou chamar meu pastor, ele vai ter que me explicar esse negócio na Bíblia. Não vai explicar. Eu não sei nem te explicar. Como é que eu vou te explicar um negócio desse? Perdi meu filho. Como é que eu vou te explicar isso? Eu não sei. Irmãos, eu não sei, não tem resposta. Só que quando eu estou aqui em cima, eu falo, Deus, o Senhor não precisa me explicar nada não. Tua graça me basta. Senhor, meu coração, a graça está aqui, ó. A graça não saiu do lugar. Mas eu começo a dizer, Deus, desculpa. Eu estava com meu coração, eu estava questionando muito o Senhor. Eu achei que o Senhor tinha que me explicar. Eu achei, aí você vai descendo. O apóstolo Paulo falou, estou descendo. Aí a graça vem e faz isso, ó. Aí a graça vem e faz isso. Só que aí você chega no culto e fala assim, gente, Deus aumentou a graça dele na minha vida, Deus aumentou o favor dele na minha vida. Deus aumentou alguma coisa? Ele continua no mesmo lugar de sempre. Você é que saiu do lugar que você estava. Você é que parou de ficar mexendo com o céu sobre assuntos que não te cabem, porque a tua graça me basta. Então o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu me torno casa de poder. E Deus agora habita. Quando vem algo contra a minha vida, não chega em mim mais, bate aqui primeiro. Agora quando eu estou na minha soberba aqui, eu pergunto, Deus sabe como que eu sou. A gente faz isso. Deus sabe que eu sou assim mesmo. Para de tirar onda. Desce para o teu lugar. Porque aqui em cima a pedrada está pegando em você. Agora aqui embaixo ninguém te acha. Aqui embaixo ninguém te encontra. Aqui Deus é com você. Dá glória a Deus, igreja do avivamento. Dá glória a Deus.